Louvemos ao Senhor que é digno de louvor. O grande El Shaddai, pra sempre Adonai. Louvemos ao Senhor que é digno de louvor. O grande El Shaddai, pra sempre Adonai. Cantai louvores ao Senhor que reina em Sião. As nações e seus feitos sobre a terra, os céus declaram tua glória, o firmamento proclama tua obra. Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Nissi, nossa bandeira. Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Nissi, nossa bandeira é o Senhor. Louvemos ao Senhor que é digno de louvor. O grande El Shaddai, pra sempre Adonai. Louvemos ao Senhor que é digno de louvor. O grande El Shaddai, pra sempre Adonai. Cantai louvores ao Senhor que reina em Sião. As nações e seus feitos sobre a terra, os céus declaram tua glória, o firmamento proclama tua obra. Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Nissi, nossa bandeira. Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Nissi, nossa bandeira é o Senhor. Olá, meus irmãos, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live da Igreja Batista das Nações. Eu espero que você esteja bem, que você tenha tido uma semana abençoada de vitórias e que nesse momento você possa colocar a vida diante da presença de Deus. Chama os seus familiares e senta aí no sofá para assistir a nossa live. Eu creio que você vai ser abençoado no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Eu queria te chamar a atenção agora para o livro de Tiago, capítulo 3, a partir do verso 10, que diz assim: da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Algo para nós pensarmos, né? Será que da nossa boca está jogando água doce ou água salgada? Está saindo águas boas ou águas ruins? Palavras boas ou palavras ruins? Né? Deus conhece o seu coração. A Bíblia diz assim que a boca do justo ela é manancial de vida. E tudo que nós proferimos de palavras boas, creia, meu irmão, que vai ser abençoado. Vai ser abençoado a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Aonde você colocar a planta dos seus pés será abençoado. E por isso nós cremos que Jesus, quando Ele está conosco, nós somos algo mais que vencedores. Nós somos muito mais do que vencedores. Que nessa tarde, em nome de Jesus, você possa lançar as suas ansiedades,
que seja a sua luta, o que você estiver passando, qual for a necessidade que você está passando, lance ela na presença de Deus. E o Espírito Santo vai abençoar a sua casa, a sua família, e todos que estão ao seu redor vão ser abençoados no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Este é o meu desejo, te honrar, Senhor, de todo o coração, adoro a Ti. Dá-me de louvo, a Ti somente eu quero adorar. Te entrego meu coração, minha vida eu te dou. Eu vivo só pra Ti, em cada respirar, desde o meu despertar, pertenço só a Ti. Diga, eu pertenço só a Ti a cada dia. Esse é o meu desejo, te honrar, Senhor. Coração, adoro a Ti. Declare tudo que é em mim, tudo que há em mim. Te louvo, Deus. A Ti somente eu quero adorar. Entrego meu coração, minha vida eu te dou. Eu vivo só pra Ti, em cada respirar, desde o meu despertar, pertenço só a Ti. Te entrego meu coração, minha vida eu te dou. Eu vivo só pra Ti, em cada respirar, desde o meu despertar, pertenço só a Ti. Te entrego meu coração, a minha vida eu te dou. Eu vivo só pra Ti, em cada respirar, desde o meu despertar, pertenço só a Ti. Olá a todos, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo à nossa live, ao nosso culto virtual, ao culto da Igreja IBN, Igreja Batista das Nações, aqui na cidade de Bournemouth, na Inglaterra. Nós estamos já há algum tempo transmitindo online os nossos cultos, exatamente por causa desse confinamento que todos estão agora, ou melhor, desses tempos, né, que nós estamos vivenciando, estamos passando. Então, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe ricamente o seu coração, que o Espírito de Deus ministre aos teus ouvidos e que toda a sua vida, a sua casa, o seu lar sejam grandemente abençoados. Mas antes que nós entremos na
palavra de Deus, para trazer a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para a sua vida, eu convido você a orar comigo. Aonde você estiver, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Pai amado e querido, no precioso nome de Jesus, entramos na tua presença. Tu és o Deus de perto, tu és o Deus de longe. Senhor, tu és aquele que ouve as nossas orações. Os teus ouvidos estão atentos às orações dos teus filhos. E eu, nesta hora, Senhor, quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe e alcance todos aqueles que estão nos vendo e participando deste culto conosco. Que o teu Espírito, meu Pai, esteja ministrando aos corações. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir a tua palavra. Que o Senhor traga, Senhor, ao nosso coração tudo aquilo que também está no teu coração e que o nome do Senhor seja sempre engrandecido na nossa vida. Abençoa, pois, estas pessoas que me veem. Abençoa os amigos, os irmãos em Cristo. Abençoa o lar de cada um deles, a sua vida. E que nesta hora, Senhor, o teu Espírito tome controle de todas as coisas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Queridos e amados, eu nesta tarde quero falar para você a respeito de um vírus que ainda não foi encontrado e certamente nunca encontrarão uma solução em laboratório. Olha só, eu fiz uma pesquisa no Google, uma pesquisa rápida, para ver sobre pandemias, né, que nós temos registro histórico. Então eu selecionei 3 aqui rapidamente para a gente falar um pouquinho delas. Por exemplo, peste bubônica. Essa enfermidade, ela se propagou após contatos com pulgas e roedores, pelo menos é o que consta isso na internet. E os sintomas eram febre, inchaço, calafrios, dor de cabeça, fadiga, dores musculares. E veja que coisa, a população mundial foi reduzida de 450 milhões para 350 milhões de pessoas. Estima-se a morte em um número de 100 milhões de pessoas. A segunda que eu tomei como registro foi a cólera. E a transmissão da cólera se dava por alimentos e água contaminada. Só para você ter uma ideia, a cólera em 2019, agora, o ano passado, matou no Iêmen mais de 40 mil pessoas. Outra pandemia muito conhecida, agora nós temos ouvido falar dela, a gripe espanhola. Essa gripe causou a morte de cerca de 50 milhões de pessoas. Foi causada pelo vírus de nome influenza. Mais de 1/4 da população mundial foi contaminada. E os os sintomas eram parecidos com esse vírus atual que nós estamos vivenciando. E aí entra uma curiosidade, porque quando as pandemias acontecem, as pessoas sempre surgem com os remédios caseiros, né? Agora mesmo nós temos visto, por exemplo, alguém no começo dessa pandemia pedindo para que as pessoas fizessem gargarejo com água quente e vinagre, outros mandam você acrescentar bicarbonato de sódio, e aí tem muita gente que segue esses remédios caseiros. Mas na epidemia da gripe espanhola, disseram que um remédio muito bom seria mistura de cachaça, de mel e de limão. Agora, o que é curioso em tudo isso é que dizem que foi exatamente daí que nasceu aquela famosa bebida no Brasil chamada caipirinha. Mas isso aqui é só uma curiosidade para você. Mas o que eu quero na realidade, agora eu vou dar para você as datas destes acontecimentos, destas pandemias. Por exemplo, a peste bubônica
ela se passou, ou se deu, ela se evidenciou como uma pandemia no século XIV. No século XIV. A cólera já vem agora, quer dizer, bem depois do século XIV, chega aqui em 1817. E a gripe espanhola em 1918. Agora observe, na pandemia atual, o que nós vemos são as pessoas preocupadas, tomando cuidado com tudo, se restringindo de todos os modos, saindo só mesmo quando se necessitam. Aliás, até porque eu falei da outra vez passada do medo e do terror que muitas vezes a mídia e os próprios governos acabam infligindo sobre a sociedade. Então eu vejo pessoas que são extremamente temerosas e que se resguardam mesmo, né? Mas os cuidados eu sei que têm que ser tomados, mas isso me chama a atenção porque as pessoas são muito preocupadas com esse vírus. As pessoas têm muito medo, né, desse vírus. Mas observe o seguinte, tudo isso é uma realidade que nós estamos vivendo. Hoje, todavia, eu quero falar sobre um vírus letal. Um vírus muito mais perigoso do que todos aqueles que nós temos conhecimento ou temos informações. Um vírus mortal com prejuízos imensuráveis, com prejuízos incalculáveis. Um vírus que não se combate com antibióticos e nem tampouco com medidas que alguém de um Ministério da Saúde, um cientista da saúde, um médico possa determinar. Não. Eu estou falando de um vírus que é capaz de matar 2 vezes. E a Bíblia registra o nome dele. Se você está curioso por saber, eu quero revelar a você que esse vírus chama-se pecado. O pecado é o nome desse vírus e ele remonta ao começo da humanidade, lá em Gênesis, com o primeiro casal, Adão e Eva. Esse vírus atingiu o ser humano por completo. E veja, de saída, ele matou o espírito de Adão e de Eva. Tão logo esse vírus contaminou aqueles dois, de saída ele já matou o espírito de Adão e o espírito de Eva. Mas continuou ainda atingindo o corpo, trazendo a morte física, além de várias desgraças que se espalharam. Veja, a sucessão dessas desgraças aconteceram na vida física. Isso atingiu todos. Por exemplo, ali você pode dizer que tinha o primeiro casal. Atingiu o casal, atingiu a natureza, a terra, os animais. Todos foram atingidos por esse vírus. E veja, eu preciso chamar a sua atenção, porque quando nós falamos em desgraças e em maldições, nós estamos falando, na verdade, de que Deus decretou um juízo sobre quem praticou ou abriu as portas para que o pecado pudesse entrar na humanidade. Todos conhecem a história, mas vamos comigo, vamos ao início de tudo, para a gente então, rapidamente, nessa pequena jornada, fazermos não uma análise propriamente dita, mas eu quero conversar com você sobre alguns fatos e fazer algumas observações importantes sobre o pecado. Então vamos ver desde o primeiro momento. E eu tomo agora aqui
os motivos de Deus. E aí, para a gente saber do que eu estou falando, eu abro a minha Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, e leio 2 versículos, o versículo 2 e o versículo 3. O pano de fundo desses 2 versículos é a conversa que se estabelece entre a serpente, que, na verdade, Apocalipse nos diz, Apocalipse 12 e Apocalipse capítulo 20, quando se refere à serpente, a antiga serpente, ele se refere ao diabo e a Satanás. Então tem um diálogo acontecendo aqui no capítulo 3. Vamos ler. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Quem fala aqui é a serpente. Eva responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Observe uma coisa interessante. Tudo aquilo que Eva estava desfrutando, tal como o sol, a lua, as estrelas, são coisas que Deus havia feito. Ele criou todas as coisas, e aí a gente inclui também um belo jardim, né? As flores, o dia, a noite, até mesmo o seu próprio marido. Todas estas coisas vieram da bondade de Deus. Então nós precisamos aqui, irmãos, pensar naquela situação, porque de repente surge a serpente afirmando que Deus tinha outros motivos para que eles não comessem do fruto proibido. E sabe o que a serpente fez? Ela contradisse o que Deus disse, afirmando, dizendo que eles não morreriam. O argumento da serpente provocou em Eva uma certa desconfiança de Deus. Que motivos Deus tinha para que eles não comessem? E ela sempre trabalhou, desde aquela época até o dia de hoje, para provocar nas pessoas uma certa indagação a respeito da vontade soberana de Deus. Veja, a serpente sabia que para levar Eva à desobediência, teria que induzi-la a desconfiar dos motivos de Deus. Teria que provocar, teria que trabalhar na mente da Eva, para que ela fosse levada, fosse induzida a desconfiar dos motivos que Deus tinha. Nesse ponto, o projeto era convencer Eva. O projeto de Satanás era guiar Eva nesse caminho, sempre mexendo com ela, dizendo que Deus tinha motivos, que ele estava guardando algo que ela não poderia ter e nem ser. A serpente conduziu com habilidade o diálogo para implantar a dúvida na mente de Eva. É sempre assim. É sempre assim. O primeiro passo em direção ao precipício foi o passo da dúvida. O passo da dúvida é o passo que conduz ao precipício, ao abismo. Quando a dúvida sobre a palavra de Deus é plantada na mente de um homem, quando a dúvida sobre a palavra de Deus é plantada na mente de uma família, de uma cidade, de um bairro, de uma nação, uma queda livre acontece. Você já viveu situações de dúvida? Por alguma vez você duvidou do amor de Deus por você?
Em alguma vez, se você busca na sua mente, algum dia se isso aconteceu, será que você já duvidou do amor que Deus tem com relação a você? Se você é um cristão ou uma mulher cristã, pense. O marido, a esposa, os filhos, a casa, o emprego, a posição e outras coisas mais. Será que todas estas coisas estão dentro do seu direito de ter? Sabe o que eu respondo? Não necessariamente. De forma alguma. Deus lhe deu tudo. Tudo. Para que você possa ser aquilo que Ele desejou que você fosse. Então Ele já providenciou todas as coisas que você necessita para ser o que Ele deseja. Agora, o ponto aqui que me chama a atenção é essa relação que nós temos com Ele de confiança, de confiar no seu amor, no seu cuidado amoroso. Você é uma pessoa que duvida ou tem essa relação de confiança com Ele? Sabe por quê? Porque Deus não quer aquilo que é bom para você. Deus quer aquilo que é o melhor para você. Agora, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é de cada um de nós. Mas vamos lá. Ponto número 2. Não desobedeça a ordem de Deus. Deus havia dado uma ordem para Adão e Eva. Eles desobedeceram. Então, quando a gente vai lá em Gênesis e a gente começa a estudar um pouco a palavra, a gente precisa trazer isso para nós. E observando aqueles acontecimentos. Então, o ponto número 2 aqui fala diretamente com cada um de nós. Não desobedeça a ordem de Deus. No capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, nós vemos como tudo começou. Mas no capítulo 3, nós vemos como tudo se desfez. Eva comeu do fruto da árvore proibida e a primeira bomba nuclear do pecado foi detonada. Sim, quando essa bomba explodiu, suas ondas de choque atravessaram o tempo e chegaram até nós. Até nós. E veja que isto vai passando de geração a geração. E eu observo que Adão e Eva conseguiram o que queriam, mas não queriam o que é agora. Depois que pecaram, eles tinham. Adão e Eva passaram a conhecer coisas que Deus nunca pretendeu que eles, e também nós, conhecêssemos. E você pode perguntar, o que é que eles conheceram, pastor? Então eu vou começar aqui a dizer 3 coisas de saída também. A primeira que eles conheceram foi a vergonha. Porque até aquele momento, antes de desobedecerem a Deus, eles não sabiam o que era vergonha. É interessante que a gente tem esse sentimento muito patente dentro da gente. Eu me lembro que um dos meus filhos, minha filha, última, um dia a gente estava viajando e na estrada ela estava com muita vontade de fazer xixi. E ela era uma menininha pequenininha. Eu resolvi parar num lugar na beira da estrada e falar para ela, não, faça aqui, filha. Ela não conseguia fazer, porque tinha vergonha e tinha carros passando. Você imagina como isso está muito presente dentro da gente? Pois a primeira coisa que eles sentiram foi a vergonha. E o que eles fizeram? O versículo 7 de Gênesis 3, porque nós estamos no capítulo 3 de Gênesis, nos afirma assim, confira comigo. Percebendo que estavam nus, coseram
folhas de figueira. Ou seja, eles costuraram folhas de figo, e estas folhas de figo tinham como objetivo cobrir elas eram como folhas de negação, e eles queriam cobrir a vergonha, cobrir a decepção, cobrir os seus fracassos e falhas. E porventura, não é assim também com cada um de nós? Muitos também tentam cobrir a vergonha usando exatamente a mesma situação, não de forma literal. Ninguém está atrás de folhas de figo, mas isso tem uma representação. E veja, muitas pessoas tentam cobrir a vergonha da mentira. Cobrem de forma semelhante. Mentem nas pequenas coisas. Pequenas coisas. Se mentem nas pequenas, são capazes de mentir também nas grandes, mas todo tipo de mentira tem a mesma natureza, ou seja, mentira. Outra coisa, mentem nos exames. Tentam corromper, por exemplo, um guarda de trânsito, ou até mesmo um fiscal. Tentam sempre levar vantagem. A lista é muito grande. Mas tudo isso é a mentalidade da folha de figo, e ela remonta ao Éden. A origem disso tudo é o Éden. Agora observe, a segunda coisa que eles passaram agora a conhecer foi o medo. Foi o medo. Deus não tinha essa pretensão que eles descobrissem aí o medo. Mas depois do pecado, eles passaram a sentir medo. Se esconderam atrás das árvores, longe da presença do Senhor. Confira comigo os versículos de 8 a 11 do capítulo 3 de Gênesis. Observe. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Quero fazer uma pequena pausa aqui, porque nós vamos aprender algumas coisas. Então, observe, a Bíblia afirma que o Senhor vinha na viração do dia, e eu costumo sempre dizer que ele vinha tomar o chá das 5 com Adão e Eva, né? Deus sempre, ele deseja comunhão, ele deseja esse relacionamento com aqueles que ele criou segundo a sua imagem e semelhança. Então a Bíblia diz que o Senhor veio na viração do dia e ele chama: Adão, onde tu estás? Não é porque ele não sabia que Adão estava atrás da árvore, ele sabia, mas ele queria aqui definir posições e confronto, né? Então Adão responde: ouvi a tua voz e tive medo. Em outras palavras, estou aqui com medo, nu e envergonhado. Aí Deus confronta Adão e ele perguntou-lhe o Senhor: quem te fez saber que tu estavas nu? Em outras palavras, quem colocou na tua mente uma informação que não fui eu que coloquei? Percebe? Então, quando o pecado entrou, trouxe o medo, mostrou ao homem que ele estava nu e agora ele tinha medo. Imagina, Deus não planejou isso. Deus não planejou nada disso. Mas quantos de nós, muitas vezes, temos um sentimento que muitas vezes estão apertando a cada um de nós.
Irmãos, isso é muito sério. Por isso que eu digo que desde que esse vírus encontrou pouso no coração do primeiro casal, isto passou a toda a humanidade e chegou a cada um de nós. A terceira coisa que eles conheceram que ainda não tinham conhecimento foi a culpa. Algumas horas antes, eles não sabiam nada a respeito desse assunto. E pela primeira vez nós vemos um homem e uma mulher assombrados pelo fantasma da culpa. A culpa é uma emoção que Deus nunca pretendeu que tivéssemos. No entanto, a culpa é o bebê inevitável do pecado, gerado por uma consciência que antes era saudável. Então veja, isso vai caminhando assim como um círculo vicioso. Primeiro tiveram vergonha, sentiram vergonha, depois sentiram medo e depois a culpa. E tudo isso foi resultado da desobediência às ordens de Deus, aos mandados de Deus. Eu quero construir uma conclusão dessa palavra. E é aqui que a gente começa a pensar nas aplicações. Desculpa. Mas observe. Na conclusão eu começo fazendo aqui uma afirmação. Deus é bom. Deus de fato é muito bom. Você se lembra da brincadeira de esconde-esconde quando era criança? Quando crianças, meninos e meninas, nós gostávamos de brincar de esconde-esconde. Pois é, Adão tentou brincar de esconde-esconde com Deus. Como aquilo não funcionou, sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a jogar o jogo da culpa. Gênesis capítulo 3, verso 12, nos revela: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, de uma maneira sutil, ele está dizendo: tu és o culpado de tudo isso. A mulher que tu me deste. Em outras palavras, eu não pedi por esta mulher. Foi o Senhor que a trouxe a mim. Se o Senhor não me tivesse dado essa mulher, eu não teria essa dor de cabeça nas minhas mãos. Então a culpa é sua. Como Adão não tinha mais como argumentar, então ele resolveu responsabilizar Eva. Esse foi o ponto. E este é o primeiro caso de vitimização da história da humanidade. Aí o que Deus faz? Se volta para Eva. E Eva, da mesma maneira que Adão, também fez. Ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente. E nessa história toda, Deus é um justo juiz. É Ele que julga. E aí, Ele estabelece o juízo e todos vão sofrer as consequências. Inclusive a própria terra vai sofrer as consequências. A mulher, o homem e a terra, eles são amaldiçoados. Confira comigo os versículos 16 a 19 de Gênesis 3. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores, darás à luz filhos. Isso, por exemplo, fica subentendido que se não tivesse ocorrido o vírus do pecado, as mulheres dariam à luz sem nenhuma dor. A dor só veio depois que o pecado foi consumado. E ele diz: o teu desejo será para o seu marido, teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa.
em fadigas, obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que eu aprendo com este texto? Deus aqui emite sentenças por causa do pecado. Então tem uma sentença sobre a mulher, uma sentença sobre a terra, né? Uma sentença sobre o homem. E nós vamos ver aqui coisas interessantes, como eu disse antes, fazendo alusão à gravidez. Então deixa aqui que subentendido, ou melhor, para mim isso é claro, porque se o pecado não tivesse invadido o elemento humano, a mulher não teria dor para dar à luz filhos. E depois ele vai falar com Adão, e na verdade ele fala aqui que a terra é maldita por causa do pecado cometido. Então a terra produziria cardos e abrolhos, quer dizer, são matos que não têm nada a ver com uma terra produtiva. Eu imagino que tudo aquilo que Deus fez, ele quando ele termina os capítulos da criação, ou os versículos da criação, ele se alegra porque tudo era muito bom. Então até então não tinha sequidão, não tinha uma terra improdutiva, não existia cardos e abrolhos. Mas a partir do pecado, essas coisas começaram a existir. E ele vai falar para Adão o seguinte, que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Aqui ele está falando do trabalho. Muita gente tem um entendimento errado, porque pensa que trabalho é maldição. Trabalho nunca foi maldição, né? Trabalho é bênção na nossa vida. O que é a maldição? É o cansaço, é a fadiga. Porque se o homem não houvesse pecado, ele trabalharia da mesma forma, né? Ele foi colocado lá no jardim, quando Deus estabeleceu um projeto para o homem, né? Ainda disse, sabia que ele não podia cumprir aquilo sozinho, então ele ordenou que eles tivessem filhos, que eles crescessem, que se multiplicassem. Mas isto antes do pecado, então imagina que esse trabalhar do homem, sempre em prol de um projeto que Deus havia estabelecido, e nós se Adão e Eva não tivessem pecado, nós estaríamos aí com ele, alargando as fronteiras do Éden, né? E não haveria cansaço nem fadiga. Portanto, o trabalho não é maldição, de forma alguma, é uma bênção poder trabalhar. E depois, por fim, ele diz, tu és pó, e ao pó te tornarás. Ou seja, o homem, ele foi feito do pó da terra. E agora, desde que o pecado entrou nesse elemento humano, ele tem que morrer. Primeiro morreu espiritualmente. Morte na Bíblia tem sempre o conceito de separação. Então, o espírito humano morreu. Ou seja, ele ficou separado de Deus. Morreu no sentido de separação de Deus. Agora, quando nós vamos ver que ele vai falar da morte física, isso alcançou a humanidade. Quando eu disse que a bomba do pecado foi detonada, essa bomba nuclear atravessou o tempo e alcançou a toda a humanidade. Você conhece alguém que nasceu na época de Jesus e está vivo até hoje? Não, todos morreram. Aliás, eu estava vendo esses dias, é interessante porque chegou no meu celular um videozinho de atores famosos no Brasil, né? Muita gente famosa nos anos 70, 80, 90. E eles estavam mostrando as pessoas que faleceram. Aliás, tem gente lá naquele vídeo que eu até fiquei abismado porque pensei que estavam vivos, mas morreram. Ou seja, a morte alcança todos. Quando você chegou aqui nesta terra,
você já veio com a passagem comprada para sair daqui. A gente não sabe quando. E esse é o ponto. Você está preparado? Né? Se hoje fosse esse dia? Bem, voltamos aqui para a nossa mensagem de hoje. No contexto de toda essa situação, o resultado final para Adão e Eva, incluindo toda a humanidade, foi a morte. Morte física, morte espiritual e morte física. A partir daquele momento e até os dias de hoje, tudo foi infectado pelo vírus chamado pecado. Veja bem, rosas têm espinhos, cidades precisam de policiais, nações precisam de armas e o mundo precisa de cemitérios para enterrar os mortos. Esse é resultado de pecado. O mundo em que vivemos, irmãos, é resultado do mundo que perdemos. Imagina, você reclama das situações que nós estamos vivenciando hoje. Nós falamos aí, nós vemos pessoas se voltando umas contra as outras. Nós vemos fome. Nós vemos acontecendo coisas estranhas nos relacionamentos. Nós vemos falar de guerras. Nós vemos falar de tantas coisas. Esse mundo que nós vivemos é o resultado do mundo que perdemos. Porque não foi isso que Deus planejou. Mas tudo por causa de quê? Por causa desse vírus que não encontra em laboratório algum nenhum tipo de remédio. Mas como Deus é bom e Ele age em nosso favor, para os maléficos vírus que atingiram a humanidade, muitos remédios foram produzidos e com sucesso. No entanto, para o mais perigoso dos vírus, chamado pecado, só existe um remédio. E sabe, foi Deus quem providenciou. Por isso é que eu digo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aleluias! Mas Ele não é só bom, Ele é um Deus de amor. E por isso, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E quando fala mundo, aí ele está se reportando à humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse remédio que nós vemos que Deus providenciou é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Quando o pecado, meus irmãos, entrou no mundo, Deus começou a buscar a humanidade. Deus tem paixão pelo homem. E seu objetivo foi sempre o de reconstruir. Reconstruir o quê? Reconstruir aquilo que foi quebrado, aquilo que foi perdido. E lembre-se, eu disse no começo que esse vírus ele é duplamente mortal. E uma vez, então, que o pecado invadiu esse elemento humano, o corpo tem que morrer. Mas o sangue de Jesus nos livra da segunda morte, que é a morte do espírito, da alma. Eis aí uma situação que todos os homens e mulheres vivos, em todas as épocas, deveriam correr em direção a Deus. Glória ao Senhor. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado nos afasta da glória de Deus. Mas quando nós nos voltamos para o remédio que Ele mesmo providenciou, nós já podemos começar a sentir dentro do nosso coração algo que só Ele pode dar. E eu gostaria que você também
sentisse o mesmo. Veja, quando a gente fala das preocupações com os vírus e desse terror que envolve uma multidão de gente, eu digo uma coisa para você. Ainda que as pessoas tomem muito cuidado, e estão realmente tomando cuidado, né, com o pecado, não tem esse remédio que você pode ali na farmácia comprar, não adianta usar luvas, não adianta usar aí a hidroxicloroquina, não adianta usar máscara. E por que tanta gente, então, parece não ter medo do pecado? Veja, o pecado, ele paga alguns dividendos. O pecado, ele produz prazer na vida das pessoas. Então as pessoas são levadas, são conduzidas pela sua própria natureza humana pecaminosa a pecar contra Deus. Mas ele vai cobrar a fatura. Uma hora ele chega com a fatura e cobra. Veja o que eu estou falando. Esses dias atrás, eu estava assistindo um programa que tem nos Estados Unidos. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu de vez em quando via, porque achava interessante alguns casos inusitados. Trata-se de uma juíza, ela é hispana, e ela julga casos que as pessoas levam ali. É um programa muito famoso nos Estados Unidos, no meio do povo de fala espanhola, né? Entre os mexicanos, cubanos, e todos aqueles que da América Latina. É muito visto esse programa, chama-se Caso Cerrado. E esses dias atrás eu acabei vendo um desses daí, que é rápido, é coisa de 15, 20 minutos. Então apareceu no programa dessa juíza um casal. E a mulher estava demandando o marido. E o que ela estava pedindo da juíza? Ela queria o divórcio e uma soma alta em dinheiro. Aí a juíza, para conceder ou não, ela precisa examinar o caso. Então ela começa a expor os argumentos porque ela está pedindo aquilo. Depois é a vez da outra pessoa, o demandado, que neste caso era seu marido, que ele refutasse. Então veja, o que aconteceu? A mulher estava ali pedindo o divórcio porque o marido lhe foi infiel. Mas muito mais acima da infidelidade, ela estava contaminada com o vírus da AIDS. Ela tinha pego AIDS. Por quê? Porque o seu marido, ela descobriu que ele teve casos fora do casamento. Ela que sempre foi fiel a ele, que nunca desconfiou dele. De repente, ela um dia começa a ter sentir algumas coisas e estava fazendo uns exames, acabou fazendo alguns exames e foi descoberto que ela estava com AIDS. E aí vem a verdade à tona. Então o marido tinha um caso fora e ele teve um relacionamento com uma pessoa. E depois essa pessoa, um tempo depois, ligou para ele para dizer: olha, infelizmente eu não sabia, mas eu estou com AIDS. E você tem que tomar cuidado porque pode ter passado. E ele foi fazer o exame, estava, e ele acabou contaminando a sua própria esposa. O que eu quero chamar a sua atenção para casos como esse? Porque o pecado, ele paga dividendos no sentido de que a pessoa, quando caminha por essa estrada, quando compra a ideia do pecado, ele tem que dar algum prazer, porque se não houvesse prazer nenhum, as pessoas não cometeriam o pecado. Imagine que se Adão e Eva fossem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aquela fruta, a Bíblia diz que Eva olhou e fez uma avaliação, era uma fruta desejável para se comer. Eu penso que o sabor deveria ser fantástico. Mas olha só, hoje em dia, se o pecado traz algum tipo de prazer, as consequências são simplesmente terríveis. Então, observe, para o pecado não há outra saída. Ou você se rende totalmente a Jesus, ou a morte eterna, e não apenas a morte física, será o seu destino.
Como sempre, queridos, eu quero terminar com 2 recados. Tenho falado isso em outras transmissões. Primeiro, para o povo cristão. O fato de uma pessoa ser cristã não significa que ela esteja imune, totalmente imune ao pecado. De forma alguma. Por quê? Porque todos nós somos seres humanos. E como seres humanos que somos, carregamos em nós uma natureza humana. E essa natureza humana é que foi contaminada pelo pecado de Adão e Eva. Então, veja, e essa natureza humana, eu poderia dizer para você que ela funciona quase que como um aliado de Satanás. Mas observe uma coisa. Mesmo tendo a natureza humana, o cristão não tem direito e nem tampouco licença para pecar. Porque na hora que uma pessoa entrega sua vida a Cristo, entrega sua vida a Jesus, a Bíblia afirma que o Espírito Santo vem fazer morada no seu coração. Então ele passa a ser templo do Espírito. Mesmo com toda a dificuldade, essa luta que existe entre carne e espírito, porque a natureza humana, a Bíblia chama isso de carne, né? E essa natureza humana, essa carne, a nossa carne, ela entra em luta contra o Espírito. Mas uma vez que nós temos o Espírito de Deus residente em nós, nós temos a sua ajuda para dominarmos o pecado e não sermos dominados por ele. Agora, tem sempre aqui alguém, aqui e ali, que acaba cedendo. E se você cedeu em algum momento, eu te digo, a Bíblia fala que nós devemos nos arrepender e nos voltarmos para o Senhor. Nós devemos confessar o nosso pecado, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não fique onde você está. Nós temos vários exemplos dentro da palavra de Deus. Eu poderia citar vários, mas nosso tempo está se esgotando. Então eu quero chamar a sua atenção. Não permita ser envolvido por pecado. Se você classificasse um pecado de pequeno ou grande, eu quero dizer para você que o pecado continua tendo a mesma natureza que é o pecado. A única diferença é que as suas consequências são diferentes. Às vezes umas muito maiores do que outras. Então, preste atenção. Não seja uma pessoa desobediente a Deus, porque outra coisa, se você não está obedecendo a palavra de Deus por inteiro, você está pecando contra Deus. Reveja sua vida. Agora, para alguém que me ouve, que me vê, mas que ainda não deu seu coração a Jesus, não se abriu para que Ele viesse e fizesse morada ainda em você, eu quero te dizer o seguinte, é muito fácil. Primeira coisa que você tem que fazer é uma confissão com seus lábios. Quando nós confessamos a Jesus, quando nós declaramos, porque a confissão aqui não é simplesmente uma confissão de certas coisas que fizemos, não, a confissão aqui é uma declaração, uma expressão de fé. Então, quando nós confessamos a Jesus, quando nós declaramos que Ele é, para nós, o nosso único e suficiente Salvador, e que não existe outro além dele, e quando nós nos abrimos diante dele, nos arrependemos de tudo aquilo que fizemos contra Deus, então Ele nos perdoa, nos recebe. E eu disse no domingo passado, Ele também escreve o nosso nome no seu livro da vida. Hoje, talvez seja esse dia para você. Porque você não pode, de forma alguma, sair desta vida sem antes acertar a sua situação com Deus. Todos aqueles que partem desta vida sem se acertarem com Deus, provarão a morte eterna. Não existe uma alternativa depois da morte. Não existe, queridos, um outro caminho. Não existe uma segunda oportunidade.
Não existe ninguém que já morreu, volta a esta terra reencarnando. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. O engano, o engodo de Satanás é sempre procurando criar situações de alternativas para as pessoas. Mas isso é um engano, um engodo maligno. Maligno. Quando nós nos entregamos totalmente ao Senhor, Ele passa a ser aquele que toma conta da nossa vida, porque nós nos tornamos seus filhos, seus servos. Que nesta tarde o Espírito de Deus possa ter ministrado ao seu coração. Eu quero terminar o culto de hoje, a palavra de hoje, com uma oração, tanto para você que é cristão, quanto para você que também não é cristão. Portanto, mais uma vez, feche os seus olhos. Pai, do lado de cá dessa câmara, eu não consigo ver ninguém do outro lado que me vê. Eu não vejo as expressões dos rostos como vejo na igreja. Eu não consigo, Senhor, captar as expressões corporais das pessoas. Não consigo captar o que elas estão sentindo. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe de tudo. E eu quero te pedir nesta hora, Pai, se há algum irmão em Cristo, Pai, ouviu esta palavra e precisa tomar alguma atitude na sua vida de conserto. Se algum irmão em Cristo ouviu esta palavra e tem se desviado, andado por alguma senda, ó Deus, que não foi aquela que o Senhor tem preparado para ele, mas se afastando de Ti, eu quero te pedir que o Teu Espírito ministre ao seu coração e que ele se sinta, Senhor, como abraçado por Ti, da mesma maneira que o pai abraçou aquele filho pródigo. Que o Senhor toque o seu coração, que o Senhor abençoe a sua vida e que o Senhor o levante, porque, ó Deus, muitas vezes, Senhor, o homem cai, mas a Tua mão ergue. O que é preciso? Apenas tomarmos uma resolução de vida. Que o Senhor alcance esta vida em nome de Jesus. Quanto àquele que me ouve, mas não tem uma relação contigo, se tem alguém aí do outro lado desse vídeo, que neste momento quer fazer uma confissão com seus lábios, de que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, o único Senhor da sua vida, eu quero te pedir, Pai, alcance esta vida agora. Abençoa, Senhor, esta vida, esse coração. Senhor, em nome de Jesus, ministra esse coração. De uma tal maneira, Senhor, que a paz de Cristo possa estar envolvendo a sua vida, envolvendo o seu coração, envolvendo a sua mente. E o Teu amor o amarre com as Tuas cordas da misericórdia e da graça. Pai, abençoa, Senhor, estas vidas. E abençoa todos aqueles, ó Deus, que estão me vendo e ouvindo. E que esta mensagem continua, ó Deus, continua a ministrar aos seus corações durante esta semana, sabendo, Pai, que esse vírus do pecado, ó Deus, tem o poder de destruição, mas o sangue de Jesus é aquele que nos cura, nos limpa totalmente dessa destruição. Pai, nós queremos dizer que Tu és um Deus bom e que nós Te amamos e Te adoramos. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos irmãos e amigos, que o Senhor te abençoe, que Ele te dê uma semana muito abençoada, que Ele abra para você caminhos aonde não há, e que a paz de Cristo seja sobre sua vida, em nome de Jesus. E até a próxima transmissão online, se Deus quiser.
nas trevas e me libertou, fez livre. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, para me mostrar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para mostrar, eu vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O preço não posso saber, Ele pagou naquela cruz. O preço não posso saber, Ele pagou naquela cruz. O preço não posso saber, Ele pagou naquela cruz. O preço não posso saber, Ele pagou naquela cruz. O Senhor te livrará se a Ele clamar. O Senhor te livrará se a Ele clamar. Clama-me, clama-me, o Senhor te livrará se a Ele clamar. O Senhor te livrará se a Ele clamar. Cante, cante o Senhor. O Senhor te livrará se a Ele clamar. O Senhor te livrará se a Ele clamar. O Senhor te livrará se a Ele clamar. Santo, o Senhor te livrará se a Ele clamar. Vim para adorar-te, vim para prostrar, eu vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. És maravilhoso, Jesus. Aleluia.